Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. A aura do tipo de especialização talvez seja a aura mais misteriosa e complexa e também uma das mais poderosas, né? Já que com a especialização você pode fazer basicamente qualquer coisa. Claro, como sempre há algumas limitações para o que se vai fazer. Mas até o momento os especialistas que apareceram em Hunter x Hunter podem fazer coisas que parecem ser meio impensáveis. Ainda mais quando a gente pensa com outros tipos de aura. Isso porque na hora que eles criam os seus ratos, eles não possuem dificuldades para mesclar outros grupos de aura. E assim, habilidades bem diferentonas e impensáveis acabam surgindo. Por exemplo, a habilidade temporal do Quarto Príncipe de se redimir, as habilidades de premonição da Neon Nostrade, a habilidade do Pitou, entre outras. Porém, todos os especialistas que apareceram até o momento em Hunter x Hunter possuem um certo padrão. Eles possuem em seu Hatsu uma mescla de outros grupos de aura. Mas no meio disso tudo a gente tem o Kurapika, que é um especialista quando seus olhos ficam escarlates e aparentemente as leis do Nen funcionam um pouco diferente para ele. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Por que o Kurapika é um especialista tão diferente dos demais especialistas que apareceram até agora em Hunter x Hunter. Antes de mais nada, te lembrar para deixar um like nesse vídeo, que ajuda bastante. Te convido também a se inscrever no canal, que é totalmente focado em Hunter x Hunter e eu sei que você vai gostar. É claro, tudo isso se você achar que vale a pena. O personagem que tem a sua aura do tipo de especialização, ele passa pelos mesmos dilemas que os outros grupos passam. Isso em questão de talento para os outros tipos de aura, no caso reforço, emissão, materialização, transformação. Se a gente olhar o hexágono de tipos de aura de um especialista, a gente vai ver que os especialistas possuem os seguintes porcentagens em cada grupo. Especialização, que é o seu grupo nativo, em 100%, materialização e manipulação em 80%, são os grupos mais próximos, emissão e transformação em 60% e reforço em 40%. Da mesma maneira que os demais grupos, quanto mais longe do seu grupo nativo, menos é a porcentagem de proeficiência que você vai ter. Então, como o reforço e a especialização estão em lados basicamente opostos no hexágono de aura, o reforço é 40%, a especialização é 100%. E assim vai reduzindo cada porcentagem. Na lógica, quando olhamos o hexágono de um especialista, a gente pensa logo, bom, é mais fácil para um especialista focar em habilidades de especialização, manipulação e materialização, já que esses são os grupos mais próximos do seu grupo nativo. Só que aí a gente tem que levar em consideração que a especialização é uma espécie de mescla de todos esses grupos, e em tese ele pode criar uma habilidade envolvendo todos os tipos de aura. Mas isso é só em relação ao seu Hatsu, no caso a sua habilidade em si. E na prática, o que isso quer dizer? Habilidades que não respeitam muitas regras. Basicamente isso. Por exemplo, como a gente classifica a habilidade da Neon Nostrade? Quais tipos de aura ela utiliza para fazer predições do futuro de uma pessoa? Sim, é muito complexo e por isso é a especialização na sua maior essência. Essa habilidade que não tem como classificar porque utiliza muitos tipos de aura e é muito complexa. E é por isso que no mangá a gente vê uma classificação muito esquisita sobre a especialização. A pessoa que tem a aura do tipo especialista é aquela que não se encaixa em nenhum grupo. Em suma, o que ele quer dizer? Ela se encaixa sim, se encaixa em todos os grupos. E aí temos o Kurapika, que é um especialista condicional. Eu chamo de condicional porque ele depende da condição dos seus olhos ficarem escarlates para que seu Nen possa mudar de tipo. E qual a diferença do Kurapika para os demais especialistas nativos que apareceram durante toda a obra de Hunter x Hunter? O Kurapika, com o tempo do Imperador ativado, ele pode utilizar todos os grupos de Nen, todos os tipos de aura, com 100% de eficácia. E é justamente nesse ponto que o Kurapika se torna totalmente diferente dos demais especialistas. Porque uma coisa é você ter um Hatsu que engloba diversos tipos de aura, ou que às vezes não respeite algumas leis do Nen e que sejam habilidades bem diferentonas, como por exemplo a habilidade do se redimir, que é uma habilidade temporal muito macabra, e outra é você ter 100% de eficácia em todos os grupos de aura. Porque quando você tem 100% de aproveitamento em todos os grupos de aura, isso acaba tornando o Kurapika tudo em um. E o que eu quero dizer com tudo em um?
a gente vai ver lutas extremamente desproporcionais e desbalanceadas, como aconteceu com o Voguin contra o Kurapika. Se o Kurapika tivesse lutado como apenas um materializador contra um Voguin no X1 direto, pancadaria, as capacidades de ataque, defesa e regeneração do Kurapika seriam muito inferiores ao do Voguin. E com isso ele não seria capaz de lidar com o Voguin. É muito simples, uma luta direta de Nen é basicamente matemática, a gente já viu isso também até no mangá. E até mesmo porque os aprimoradores nisso são peritos. Mas o Kurapika, com o tempo do Imperador ativado, se tornando um especialista e tendo 100% em todos os grupos, ele pôde equilibrar em muito a luta e basicamente se tornar um mestre em reforço. Vamos pegar mais um exemplo interessante aqui. Se o vô lutasse com o Chrollo em uma luta também direta, no mano a mano, seria muito problemático também para o Chrollo e com certeza ele basicamente perderia para o vô. Justamente por conta do ataque, a defesa e poder de recuperação do vô iam superar em muito as do Chrollo. E por que isso? Porque o vô tem 100% de aproveitamento na categoria de reforço, enquanto o Chrollo só tem apenas 40%. Agora mais um exemplo interessante. Hisoka contra o Chrollo, já tivemos essa luta no mangá. Eu te faço uma pergunta, por que o Chrollo não lutou diretamente contra o Hisoka? Eu consigo pensar em dois motivos. O primeiro porque lidar com a Bandgun é muito complexo e o Hisoka luta na curta para média distância, então com as habilidades da Bandgun seria muito complicado para o Chrollo evitar aquilo ali. E segundo, que é o que importa pra gente, é que as capacidades de reforço do Hisoka são basicamente o dobro das capacidades do Chrollo. Enquanto o Hisoka tem 80% de aproveitamento no reforço, o Chrollo tem apenas 40%. Ele sabe que ele iria perder num combate direto por essas duas coisas. Lógico que nesses exemplos aqui, tudo que eu falei não define uma luta, até mesmo não é esse o ponto das coisas que eu falei. A gente está analisando os especialistas em relação ao Kurapika, como eles são diferentes. Mas dá uma grande vantagem no combate saber dessas coisas. Então, guys, o Kurapika como especialista, ele é muito, mas muito overpower e deixa tudo muito desbalanceado. E assim ele é um especialista bem diferente de todos que apareceram até o momento em Hunter x Hunter. Porque as suas habilidades como especialista não vão somente para o seu Hatsu, mas sim para todas as técnicas básicas e avançadas do Nen. E rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês realmente tenham curtido. E se tiverem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, é só deixar aí nos comentários. Se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como a gente, amam Hunter x Hunter. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero encontrar vocês mais uma vez aqui no Mundo dos Caçadores. Até uma próxima.